Segunda referência. A segunda referência de modo de mescla é bem parecido. Tá? Os fundos precisam ser brancos, tá? Se a gente trabalhar com cores contrastantes funciona melhor. Eu vou trabalhar com ciano e com magenta e é isso. A gente trabalha para deixar a foto colorida com filtro de Gradient Map e modo de mescla. Então vou abrir aqui um que eu já tenho pronto, só para mostrar para vocês como é que estão os arquivos. Tá? Então aqui também os dois retratos tem que ter o fundo branco. Tá? Então estou pegando a mesma foto e depois uma foto da minha irmã aqui. Tá? Vou fazer uma mescla entre nós dois. Bom, vou começar com a foto aqui. Nessa mescla eu vou sobrepor os dois olhos aqui, como se esse olho fosse compartilhado. Eu já vou mexer um pouquinho no enquadramento aqui. Vou tentar deixar esse olho um pouco mais no meio. Vou preencher o fundo de branco. E aí vou colocar a foto da minha irmã aqui, mais ou menos encaixando o olho também. Então aqui não tem segredo, a questão é que eu estou usando o modo de mescla Multiply. Então até aqui, ok, está mesclado, mas não está colorido. Então para colorir, eu vou deletar isso aqui para fazer de novo. Então, a gente começou com as duas imagens, já coloquei a de cima em Multiply. Como é que eu faço para essa imagem ficar colorida? Eu venho aqui embaixo, nessas camadas de ajuste, e tenho a opção de Gradient Map, aqui a penúltima. Tá? Então aqui o que ela faz? Ela vai pegar a cor do meu primeiro plano, do meu plano de fundo e fazer um gradiente. Como aqui eu já tenho preto e branco, não vai mudar nada. Mas eu posso vir aqui, ó, nas janelas de propriedade do Gradient Map e vou mudando as cores aqui. Tá? Uma série de opções. O que eu quero fazer aqui é deixar o tom mais escuro colorido e o tom mais claro sem cor. Então, eu vou colocar um novo gradiente e aí vou editar esse gradiente. Tá? Vou colocar então no ponto mais claro branco e no ponto mais escuro vou colocar ciano 100%. Você pode colocar a cor que você quiser. Tá? Aqui. Ciano. Ok? Então, novamente, eu tiro aqui a visualização e eu não perco informações. Por isso que é legal usar sempre essas camadas de ajuste, do que fazer o ajuste direto aqui embaixo. Daria para fazer direto aqui embaixo? Daria, com Color e saturação. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar colorir e jogar uma cor aqui qualquer. Tá? Aqui ainda conservando o preto, mas poderia deixar colorido. Tá? Só que aí depois para voltar eu não consigo. Tipo, eu apliquei esse filtro, não vai ter volta. Eu já perdi informação. Então eu prefiro fazer aqui pelo Gradient Map. Tá? Então tenho a foto da minha irmã, já está em modo de multiplicação, e vou criar outro Gradient Map aqui. E vou colocar nele branco ali. E aqui eu vou colocar magenta 100%. Okay. Separem o seguinte, esse Gradient Map que eu apliquei aqui em cima, ele pegou em todas as layers para baixo, inclusive na minha que originalmente estava em ciano. Então no vídeo anterior eu comentei para vocês que se eu chegar bem aqui no meio da camada, segurar o Alt, ele vai aplicar somente naquela camada de baixo. Então eu vou fazer isso. Segurar Alt, clico aqui e olha só, ele aplicou somente nela. Como a de baixo eu posso fazer isso em mim e vai aplicar somente em mim. Tá? Aqui eu estou em multiplicação. Tá? E seria isso. Aqui meu ombro ficou quadrado, tá vendo?
Para isso eu criaria uma máscara. Vocês lembram aqui embaixo esse símbolozinho? A máscara. Aí na máscara eu trabalho com preto ou com branco. Quando eu trabalho com preto seria como se eu estivesse apagando, mas na verdade eu estou escondendo. Vou pegar uma brush aqui com suavização. E, ó, vou dar uma escondida aqui na fusão. Tá? E é isso. Se eu quisesse tirar só um pouquinho no meu rosto para ter mais dela, e eu posso misturar. Tá? Eu acabei fazendo isso na layer aqui da minha irmã também. Aqui está a máscara dela. Se vocês separarem aqui, o ombro sumiu. Então se eu pintar de branco ali, sempre reparem que tem essa opção aqui, ó. Aqui eu estou na layer, no retrato, e aqui eu estou editando a máscara. Então aqui eu só trabalho com preto e branco e com a ferramenta de brush, com a ferramenta de pincel. Então o brush aqui invertendo, preto eu tiro, se eu inverto apertando o X, branco eu revelo. Então o que eu posso fazer aqui? De repente eu quero mais informação. Vamos ver lá a nossa referência. Reparem que a gente tem cores, mas a gente tem preto aqui também, que dá toda a diferença, né? Comparado com o nosso aqui. Nesse aqui de cima já tem preto. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso duplicar essa camada. Vou jogar aqui para cima. Acabei perdendo o linkzinho aqui. Vou duplicar aqui também. Vou jogar para cima e vou colocar aqui. Então aqui eu já tenho essa imagem aqui, ó. Essa primeira camada do retrato com o Gradient Map, ela está colorida. E essa aqui de cima, ela está preta. Tá? Porque ela não tem Gradient Map. Então aqui eu tenho essa opção. Tá? Então eu vou fazer primeiro comigo aqui. Eu posso criar uma máscara aqui e nessa máscara eu vou tirando as áreas que eu não quero que fiquem coloridas. E deixo só alguma coisa de colorido, quer dizer, de preto, para dar mais contraste. E na minha irmã eu posso fazer a mesma coisa. E aí eu estou trabalhando na máscara. Acho que a informação de cabelo é interessante, né? Só que aqui está muito escuro. Aqui também posso tirar um pouco. Vou tirar um pouco aqui do meu cabelo. E voltar um pouco daqui desse olho. Então é isso. Dá um efeito bem interessante e bem simples de fazer, tá? Então, só recapitulando, começo com 2 retratos. Eu tenho que usar o modo de multiplicação aqui, tá? Para que eles se mesclem. Se eu deixasse ele em normal, ele não se mescla, aqui só aparece um pouquinho porque ele tem uma máscara apagando. O modo Multiply, e aí depois eu uso o Gradient Map para colocar colorido. O Gradient Map você também pode suavizar a opacidade dele, tá? Opa, estou na camada errada. Se eu quero um pouco menos colorido, eu posso editar isso no Gradient Map. E aí depois, se eu quero umas áreas que fiquem mais escuras, eu duplico aquela camada e uso máscaras para revelar essas áreas mais escuras. Tá? Então, resumindo, para fazer essa imagem a gente precisa usar o Blend Mode de Multiply nessas camadas que se mesclam. A gente precisa usar o Gradient Map, que fica aqui embaixo, né, nessas layers de ajuste. E a gente tem que usar também máscaras, que ficam nesse íconezinho aqui de baixo. Tá? Adicionar Vector Mask. Tá? E aí dentro das máscaras, que é esse quadradinho que fica do lado, a gente sempre trabalha com brush, com pincel, né? E atalho tecla B, e
e branco ou preto. Lembrando que aqui o branco e o preto, se eu quero inverter rapidamente, se eu tiver com um brush, é só apertar a tecla X e ele inverte. Então o preto ele esconde e o branco ele revela. Beleza? Então esse aqui eu acho que também foi. Vamos dar uma olhada na outra referência. A outra referência é essa daqui que eu chamei de rasgado. Então são dois retratos em posições distintas. Aqui eu acho que tanto faz o fundo, não precisa necessariamente ser branco, poderia ser cinza ou colorido ou então, não sei, com textura, não precisa ser branco, tá? E aí então a gente vai pegar a foto da Bruna, que a gente usou em sala de aula. O que a gente precisa para essa atividade? Dois retratos, tá? Vou pegar os retratos da Bruna em duas posições que a gente produziu aqui em sala de aula e um arquivo de textura de rasgo. Se esse arquivo de rasgo tiver três cores, por exemplo, a cor do papel, o principal, né? A cor de um plano de fundo e ainda a cor da fibra do papel rasgado, melhor. Que aí aqui a gente vai trabalhar com seleção de cores e máscaras. Na internet você acha nesses birôs de imagem free ou de imagem paga alguns arquivos, como por exemplo esse do Getty Images. Esse aqui até já vem em PNG vazado, ou então esse outro aqui. Vou juntar tudo em um arquivo só. Aqui, se eu já quiser brincar com composição entre as duas fotos, eu já poderia deixar com um pouco de transparência ou um overlay. Deixa eu ver como é que fica aqui. Acho que talvez eu deixe em normal e tire um pouquinho de opacidade, né? Eu consigo ver as duas fotos se mesclando. Então, eu vou deixar essa imagem aqui maior e vou aumentar a imagem do fundo aqui. Deixa mais ou menos o mesmo tamanho de rosto ou até um pouquinho maior. Por aqui. Ok, eu tenho mais ou menos uma composição. E aí começa a parte que eu acho que é mais complexa, mas que ainda assim é simples. Aqui, para ajustar o tamanho da imagem, né, Ctrl T. Seguro o Shift para ficar proporcional. Mais ou menos por aqui, vou fazer o rasgo. Pode ser aqui. Aqui eu acho que vai ficar mais interessante se isso ficar um pouco paralelo. Meio que na altura da boca aqui. Assim. Ok? Essa parte de cores aqui não tem problema, mas é interessante a gente retocar. Vou pegar a mesma cor aqui. Eu estou com a ferramenta de brush, apertei a tecla B de atalho. Quando eu seguro o Alt para pintar, ele pega o conta-gotas e captura aquela cor. Então, vou capturar a cor aqui e vou pintar tudo. Ok. Beleza. Aí agora eu começo a fazer as seleções de cor. Tá? Por isso que é interessante que essa textura de papel rasgado tenha três cores, para a gente conseguir fazer essa separação. Se você não achar na internet, você pode produzir isso. Só você pegar um papel colorido, um papel rasgado, ou então
Às vezes aqui você pode pôr dois papéis, um papel branco rasgado e depois por cima um outro papel cinza rasgado. Se você não conseguir um papel que tem uma impressão com uma cor e uma fibra de outra. Tá? Então aqui para fazer a seleção dessa parte laranja, eu vou vir em Select, menu Select, Color Range. Color Range. Tá? E aí eu dou um clique aqui na parte laranja. E ele já me dá uma pré-visualização aqui do que está sendo selecionado. Se eu aumentar ou diminuir o Fuzziness aqui, ele aumenta ou diminui a área de seleção. Vou deixar no máximo aqui. E se eu segurar o Shift, ele também adiciona algumas áreas. Né? Por exemplo, a área de sombra. Eu posso trazer um pouco de volta. E aí eu dou um OK. Quando eu dei o OK, ele já criou a seleção do laranja. E aí é só eu vir na camada de cima, ou então na camada de baixo. E aí é a critério de vocês, o que vocês querem que apareça. Vou inverter, vou colocar as layer 0 para cima. Eu quero que revele a de baixo. E aí eu vou usar o recurso de máscara. Tá? Então essa atividade aqui é praticamente tudo com máscara. Só colocar aqui e já criou o rasgo com aquela seleção. Só que ficou invertido, ficou o oposto do que eu quero. O que eu faço aqui? Aqui está o meu retrato, aqui está a minha máscara. É só dar um Ctrl I para inverter isso aqui. Ctrl I ou Comando I no Mac, inverte. E pronto. Eu tenho a imagem sendo revelada ali. Aí reparem o seguinte, aqui eu tenho um link, uma correntezinha. Se eu mexo aqui, ele vai mexer tudo embaixo e em cima. Se eu tiro esse link e clico só, vou tirar o link e clicar só na imagem, eu posso mexer a imagem e a máscara continua no mesmo lugar. Então isso é interessante para fazer o ajuste de composição. Aqui eu acho que talvez a imagem de baixo eu possa aumentar um pouco. Vamos tentar fazer uma rima visual. Estão percebendo que o cabelo quase encaixa aí, para fazer que encaixe. Tá? Assim. Só um pouquinho de... E aqui também eu poderia mexer só a máscara. Olha que legal esse efeito. E aí eu decido se eu deixo mais a boca embaixo ou a boca em cima. Vou deixar um pouquinho dos dois. Vamos aumentar mais um pouco ainda a imagem de baixo. Ok. Dessa imagem aqui, agora eu posso fazer outra seleção, também com Color Range, para pegar essa parte branquinha aqui. Então eu vou lá, menu Select, Color Range, e aí eu vou clicar só no branco. Só que aqui o contraste entre o branco e o cinza é bem pequeno e ele está se confundindo. Então eu posso segurar o Alt ou o Option e clicar no cinza. Aí ele não consegue dividir os dois. Então ele diz, ajusta aí no Fitness, se vira. Então vamos lá diminuir até tentar pegar só essa parte branca. Tentar pegar a parte de baixo. Vocês viram que eu seguro o Shift, ele fica um maisinho ali. Então, e é isso. Aqui eu já tenho uma seleção interessante dessa parte branca. E aí eu posso dar um Ctrl nada. Posso criar uma máscara aqui também. E aí eu tenho só essa parte branca. Aqui, como eu mexi na de baixo, ele está um pouquinho desencaixado. Olha só, eu encaixo ele de novo. Está desencaixado ainda. Aqui.
Beleza. Já está convincente, digamos assim. Aqui tem uma sujeirinha da lente, mas isso a gente resolve depois. Eu acho que para deixar mais convincente, falta adicionar sombras aqui embaixo. Então, entre essas duas camadas, a gente vai criar uma camada nova e vamos trabalhar com um brush. Apertando F, você muda para visualização, tá? Só para ver como fica. Vamos pegar um brush, vamos pegar um suave e vou pegar preto e vou fazer sombra aqui embaixo. Vou aumentar bem aqui, tirar a opacidade do pincel aqui em cima e vou escurecer um pouco. O que vocês acham? Dá uma sombrinha a mais, né? Só que aí eu achei que eu exagerei. E eu só vou suavizar aqui no fio ou na opacidade. Eu posso tirar um pouquinho de opacidade. Os dois dão quase o mesmo efeito. Beleza. O que vocês acham? Melhor, né? E aí, para ficar mais próximo da referência que a gente tinha, eu vou criar um filtro aqui tirando saturação. E aí vou de novo nas camadas de ajuste e vou colocar um de saturação, valor e saturação, Hue Saturation. E aí aqui eu puxo a saturação para baixo e beleza, tá preto e branco. Só para ficar mais parecido com a nossa referência. E aí, para deixar mais legal ainda, eu posso criar uma vinheta, que aí já são opcionais, tá, gente? Não precisa fazer isso. Vou pegar a ferramenta de gradiente radial, e vou fazer um gradientezão aqui. Tem que ser um pouco maior. E vou inverter esse gradiente. A vinheta que eu chamo são essas bordas um pouco mais escuras. E aí você pode jogar em multiplicação. E aí de novo ajusta a opacidade. E aí, para deixar com mais cara de revista, aquela manha que eu tinha ensinado para vocês já, de criar uma camada nova, colocar em modo de overlay, 50% de cinza, então ele cria uma camada invisível aqui que a gente só vai usar a textura, e vou adicionar um filtro de ruído, um noise, e aí adiciono um noise gaussiano, e aí eu vejo o quanto que eu quero de ruídozinho. Eu acho que aqui tá bem legal, talvez um pouquinho menos, uns 8, dá um ok. Tá? Então vejam a diferença com e sem ruído. Dá aquela cara de foto analógica ou então de impressão de offset. Tá? Então só recapitulando, a imagem, primeiro retrato, aí o segundo retrato, essa máscara que tem no segundo retrato, a gente conseguiu com essa imagem aqui, tá? Essa textura de rasgo. Tudo a gente trabalhou pelo Select Color Range, para ir separando as cores e criando as máscaras. Tá? Depois eu criei uma camada de ajuste aqui pelo Hue Saturation, tá? Que aí eu tirei a saturação. E aí depois eu criei uma vinheta, só para eu deixar mais legal, e um ruído. Ok? Vou salvar esse arquivo aqui então. Esse não está salvo. O último é esse aqui que é mais lúdico, que você poderia fazer recortando. A gente sempre tem que pensar, como é que eu faria isso na vida real? Eu pegaria uma tesoura, recortaria ali, pegaria uma outra imagem de flor, recortaria. Mas aqui a gente vai fazer uma análise ainda que está tudo meio pastelzinho, meio sépia. Eu vou pegar uma foto minha e mostrar para vocês como eu fiz isso. Então, para fazer essa daqui, o que a gente precisaria? Um retrato, se for fundo branco funciona melhor nesse caso, e uma imagem de flor. Aqui até está com as referências do Shutterstock. Ambas a gente pode trabalhar recorte, tá?
Então aqui eu dupliquei, vou fazer de novo, tá? Só para vou apagar tudo. Tenho essas duas imagens. Tá? Pintei um fundo de creme, tá? Só para ficar parecido com a referência. Aqui eu poderia jogar em modo de multiplicação, para ficar já meio sépia, ou ver um outro modo de linear burn também funcionaria. Tá? Escurecer também, fica interessante. Tá? Multiply ou escurecer, um desses dois, eu acho que o darken fica melhor, o escurecer. Tá? E aí aqui você vai fazer o recorte. Aqui eu vou usar o laço para recortar bem toscamente, tá? Vou recortar aqui assim, ó. Pra cima, pra lá. Beleza. E vou criar uma máscara. Cadê o meu menu de máscara? Tá. Criei uma máscara. Ok, já tenho um recorte aqui. E aí aqui em cima, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vou duplicar essa camada aqui. Tá? Vou fazer um recorte na cabeça aqui. Vou fazer meio arredondado. Tá? E vou dar um Ctrl J. Deixa eu... Ctrl J aqui. Depois vou pegar essa mesma seleção aqui e vou usar na máscara. Vou apagar ela na máscara. Aqui. Tá? Então o que eu fiz? Eu criei uma seleção, recortei com Ctrl J com a seleção e depois ainda pintei com essa mesma seleção na máscara. Vocês lembram que se eu chegar em cima dessa Layer 4 aqui, segurando o comando, apertar comando em cima do thumb, ele vai pegar a seleção e é aí com essa seleção que eu apaguei na máscara. Tá? Então beleza. Aí agora, olha só, tenho duas camadas aqui, minha cabeça separada. Aí aqui eu vou colocar aqui, vou até dar uma giradinha assim, ó. Scalp. E aí eu tenho as flores. As flores eu tenho que pôr no meio desses dois, ou atrás dele. Só que aí, ó, como está em modo de mescla, daí não deu certo aqui. Talvez eu tenha que deixar em normal. Vou deixar em modo de mescla mesmo, como estava antes no Dark. Tá? E aí, então, agora eu posso criar a mesma máscara nessa área aqui da florzinha. Então eu apago ela com a máscara. Seleciono aqui em cima e apago da máscara. Só que aqui ela ficou com essas bordas azuis aqui. Então primeiro a gente pode clarear um pouquinho mais com o Ctrl L para que aquilo ali fique em branco. E quando aquilo ficar branco eu posso jogar o Multiply, ou Color Burn, ou Darken, e ele vai ficar transparente ali. Ou então eu deixo no normal e faço lá um recorte bem tosqueirinho aqui. Vou inverter e vou lá na máscara, pinto de preto e pronto. Mas eu acho que eu ainda deixaria em Multiply ou em Darker Color. Tá? Novamente, se eu tiro aqui o ícone entre a layer, eu posso movimentar e acertar aqui os miolinhos de flor. Tá? Então seria basicamente isso. Tá? Aqui não tem muito segredo, só recapitulando. Um fundo colorido, um retrato, usei um Darker no caso, você pode usar o normal e trabalhar com recorte. Por exemplo, aqui eu vou deixar tudo normal, para vocês verem essa outra opção. E aí os recortes eu trabalho todos com máscaras. Tá? Crio máscara aqui e ele vai ficar recortado. Aqui vou recortar um pouquinho melhor, só porque eu fiquei com vergonha desse recorte aqui. Muito ruim. Recortado no facão. Tá?
sempre preto ou branco, né? Se eu pinto de branco ele aparece, se eu pinto de preto ele some. Uma beiradinha, preto, beleza. E aí a imagem no fundo também poderia ser normal. E aqui eu mexo. E aqui eu tenho a máscara. Tá? É isso. Acho que esse aqui também não tem muito segredo. Dá pra mexer pra lá e pra cá. É isso aí.